E continuamos na Liga dos Campeões. Foi dia do Sporting em Alvalade receber o Clube Rouge, a equipa belga. Sporting que acabou por vencer por 3-0 os belgas com golos de Giovanni Kenda, Luís Soares e também Francisco Trincão. Tinha feito a antevisão desta partida, tinha explicado como é que o Bruges jogava, o momento também do Clube Rouge naquilo que é o seu campeonato. O Bruges está na segunda posição numa luta acesa com o Saint-Gilloise, né? Saint-Gilloise que ontem teve uma excelente vitória para a Liga dos Campeões. O Clube Rouge que na Liga dos Campeões, se me recordo, tinha 4 pontos antes de jogar com o Sporting e o Sporting tinha 7 pontos. Ou seja, o fator casa para o Sporting, não digo que era obrigatório, mas era uma probabilidade bem grande do Sporting ganhar a partida, passar de 7 pontos para 10 pontos e remetendo o Clube Rouge a 4 pontos. Daquilo que foi a minha previsão e aquilo que se passou dentro das 4 linhas, e olhando muito aqui para o 11 da equipa do Bruges, Vermaat acabou por ser o titular, o ponta de lança. Eu tinha na altura falado no Tresoldi, o alemão. O técnico acabou por colocar Vermaat, é um ponta de lança, um avançado muito móvel, não foge muito daquilo que também é Tresoldi, apesar que Tresoldi para mim, em termos de concretização, é uns furos acima de Vermaat. Estrategicamente, o técnico pensou neste ponta de lança. Sabíamos que o Bruges teria meio campo a 2 e depois Van Aken. Van Aken, o capitão, é realmente um jogador com uma projeção mais ofensiva e tanto no último passe como em zonas de finalização acaba por ser uma grande mais-valia para esta equipa do Bruges. Onyedika, o nigeriano, e também Stankovic formaram a dupla de médios, sabendo que esta equipa do Bruges iria ser alimentada por Forbes, recentemente convocado à nossa seleção portuguesa, e também Solis, o grego, é realmente um osso duro, ou teria sido um osso duro de roer para o Sporting, mas o Sporting esteve muito bem. Na previsão do Sporting, Alisson poderia ter sido apontado ao 11, mas Jenny Catamo entrou, e este foi para a direita e para a esquerda Giovanni Kenda. Meio campo a 2, o regresso de João Simões, sempre na perspectiva que pudesse ser titular com Morten e Ullmann, e isso aconteceu. Sporting no 4-2-3-1, a equipa da Bélgica num 4-2-3-1 também. Encaixava-se as duas equipas se Van Aken e Trincão tivessem um papel muito ativo naquilo que eram as questões defensivas, até porque quando com bola o Sporting esteve bem naquilo que foi a sua estratégia montada. Já o Bruges, uma equipa que consegue construir, uma equipa que consegue colocar a bola no setor intermédio, uma equipa que consegue ter bola dentro do meio campo do Sporting, mas depois falhou muito naquilo que era zonas de concretização. Se não estou em erro, eu creio que o Clube Rouge, ao longo da partida inteira, eu acho que não teve nenhum remate enquadrado. Se teve algum, eu peço desculpa, mas ao minuto que foi, já numa segunda parte, eu fui ver as estatísticas e não tinha nenhum remate à baliza. Eu creio que Rui Silva nem soube a cor da bola, dado o trabalho que teve na baliza do Sporting. O Sporting começa muito bem a partida. Acho que o Sporting começa muito bem personalizado. E eu quero desde já parabenizar Rui Borges, que é um treinador que eu venho defendendo ao longo destes tempos, até porque é um treinador que define bem a estratégia e normalmente o Sporting consegue concretizar muito bem essa estratégia. E quero parabenizar o Rui Borges e a sua equipa de observação, porque conseguiu encontrar uma fórmula que eu acho que tem algum risco, mas que foi ao encontro das suas necessidades. E esses parabéns que eu dou ao Rui Borges têm muito a ver com o Sporting sem bola, que realmente era muito difícil reter o Forbes, o Tzolis, o Van Aken e o Vermaat. Isto porque eu costumo dizer que a estrutura ofensiva do Bruges é identificada como um T, a letra T. Tens a base do T,
e depois tens o cone, assim dizendo, ou o fio a ter. Porquê? Porque quem viu os jogos do Bruges, o Bruges é uma equipa de muito contra-ataque. E o Bruges acaba por utilizar o Forbes e o Tsolis, juntamente com o Vermaat, e vai puxar o Van Aken. E é aqui que eu simbolizo o T do Clube Bruges. Até porque o Bruges na construção conseguia ter bola. E creio que o Sporting teve ali alguma dificuldade nesse controlo, ou vou assumir que foi mesmo a estratégia do Rui Borges. Antes de passarmos para o T e chegar aos parabéns para Rui Borges e a sua equipa técnica, olhar muito para aquilo que era a construção do Bruges, e o Sporting, não digo que teve aqui alguma dificuldade, mas creio que poderá passar pela estratégia mesmo do seu treinador. Sabíamos que o Forbes é um jogador que joga aberto, em que o Tsolis vem para dentro e o 6 acaba por subir. Portanto, comportamentos diferentes nos corredores laterais, ficando o Sique muito mais para trás, juntando-se a Ordonhez e também a Mechele, o belga. Como é que isto sortia? Stankovic podia subir um pouco com o Van Aken, Onyedika ficava como um médio de construção, ou Stankovic acabava a proteger, ou em algumas situações os dois poderiam funcionar, até porque Van Aken na primeira parte foi extremamente difícil o Sporting reter, até porque a construção e a qualidade técnica desta equipa belga, acredito que esteja no modo bastante positivo. Aqui há uma preocupação de Suárez e com Trincão, portanto o Trincão também iria subindo naquela pressão mais alta, mas depois o Geni Catamo tinha aqui uma obrigação em termos defensivos, que é quando a equipa belga rompe a primeira linha de pressão, o que quer dizer que o Sporting teria a obrigação de ainda tentar roubar a bola dentro do meio campo do Bruges, mas havia aqui uma especificação muito clara com o Geni Catamo, que é, ao não roubar a bola, o Geni Catamo teria que fazer a tal linha de 5. Há uma preocupação aqui, e essa preocupação iria passar por João Simões e por Yulman, até porque o meio-campo iria depois se identificar com Onyedika e Stankovic, o que depois era Van Aken que sobrava neste espaço entre linhas. Ora, o Sporting reduzia o espaço e muitas vezes Van Aken acabava por recuar no terreno para ter bola, e creio que a instrução de Rui Borges foi: o mais importante é a zona e não o homem. Portanto, enquanto o João Simões e o Yulman estiverem nas suas zonas, a preocupação é o individual que entrar na minha zona, eu vou ter a preocupação de lhe tentar roubar a bola. Alguma preocupação 2 para 3, porque estamos a falar com João Simões e Yulman, Onyedika, Stankovic e Van Aken, e seria muito importante o Trincão fechar esta zona da esquerda sempre que Geni Catamo se colava à linha defensiva. E agora sim, porque é que eu quero dar os parabéns a Rui Borges e também à sua equipa técnica, que pode ir contra a opinião do adepto. Quem observou o Bruges, e principalmente o último jogo da Liga dos Campeões, o Bruges empata com o Barcelona em casa a 3 bolas. E o Bruges marca 3 golos. Em que condições o Bruges marcou esses 3 golos? Porque o Barcelona é uma equipa que sobe extremamente a linha e consegue dar a profundidade ao Clube Bruges. Estamos a falar, por exemplo, de Forbes, de Tzolis, velocidade no ponta para que Van Aken acabe por também subir as linhas e dar apoio ao famoso T. E mesmo no campeonato belga, a maior parte, não digo a esmagadora maioria, mas uma grande parte do processo ofensivo do Bruges acaba por usufruir desse espaço nas costas que é dado pelo seu adversário. Não quero dizer que o Sporting baixasse completamente as linhas, mas deu a entender que o setor defensivo do Sporting era quase proibido a oferecer as costas aos jogadores do Bruges, e por isso é que soltaram comentários contra o Forbes ou contra o Tzolis,
que nem pareciam os mesmos jogadores. Ora bem, se tu lhes tiras o rebuçado, é normal que o jogador tente ir à procura do rebuçado e que seja difícil encontrar esse rebuçado. O Sporting arranjou uma forma de conseguir ahm, anular esta espécie de T, porque o contra-ataque do Bruges poucas vezes surgiu e este T com Forbes, Vermut, Zolis e Van Aken foi minimamente controlado, como também quero dar os parabéns ao Sporting, porque parece-me que Rui Borges foi confiando no setor defensivo para resolver os seus problemas, porque muitas vezes a bola esteve dentro do meio-campo do Sporting. E o Sporting, ao fechar com uma linha de 5, vai automaticamente controlar a largura do setor defensivo e vai reduzir o espaço entre os jogadores do mesmo setor. Ora, se nós tivéssemos 4 defesas, teríamos que abrir o cordão e o espaço entre os jogadores seria maior. Ora, se Jenny Catamo fecha o corredor, faz com que a linha tenha espaços menores entre jogadores do mesmo setor, o que por acaso acabaria Fresneda por ter uma situação zonal sobre o Tesolis. Porquê? Porque o lateral estaria ao encargo do Jenny Catamo. Do outro lado, a preocupação era mesmo o Forbes, porque é o extremo mais aberto. Ou seja, os meus parabéns vão por aí, que é, eu olho para o Bruges, vou tentar anular o Bruges, soa aqui um bocadinho de risco. Porquê? Porque o Sporting vai defender dentro do seu meio campo e vai tentar resolver a maior parte dos problemas através do seu setor defensivo. Cria algum risco, porque o Sporting vai dando algum espaço e entre João Simões e o lado à esquerda, Yulman e o lado mais à direita. E funcionou na perfeição, porque Rui Silva não fez qualquer defesa, o Sporting não sofre qualquer golo e o Sporting ainda consegue marcar 3 golos. E este T do Clube Rouge é o famoso T, Forbes, Vermaat e Zolis para, com Van Aken nessa constituição do T, faz com que o Bruges dentro do meio campo do Sporting vá subindo algumas linhas. Onyedika, o nigeriano, a ser quase o vértice da situação do meio campo, com Stankovic também a poder subir um pouco, ficando Ordonez e Mechele. É lógico que se Forbes tem bola, Sique iria dar uma linha de passe a Forbes. A transição defensiva, como eu falei na minha antevisão, é um diabo. Esta equipa é um caos autêntico em termos defensivos, porque nem Tzolis, nem Van Aken, nem Forbes acabam por descer através dos seus corredores. E, meus amigos, uma equipa que ofereça espaço ao Sporting é uma equipa que está a pedir para sofrer o gol. Até porque o Sporting, logo no primeiro gol, aquilo que Jenny Catamo fez à direita, foi logo um sinal para aquilo que o Sporting iria fazer nesta partida. Se o Jenny à direita, o Kenda à esquerda tem espaço e principalmente um jogador que para mim é excepcional, um jogador como o Trincão, se tu lhe des espaço nas costas do Onyedika e do Stankovic, acaba por ser um grande problema para esta equipa do Bruges. A dificuldade aumenta, da mesma forma como falei do Benfica ontem na deslocação à Arena de Amsterdão, é exatamente como o Bruges. O Bruges vem a Alvalade sabendo que tem 4 pontos e o Sporting joga em casa perante os seus adeptos. É o Bruges a ceder, é o Sporting a marcar. Na segunda parte, e curiosamente na segunda parte, essa dificuldade acabou por aparecer também. O Sporting já estava a ganhar por 2-0, o golo do Kenda e também do Soares ao minuto 31, mas na segunda parte o Bruges veio novamente a ter um pouquinho mais de posse de bola naqueles minutos iniciais e uma equipa que conseguiu ter bola dentro do meio campo do Sporting e foi também nesse início de segunda parte que ganhei confiança a ver o Sporting jogar, porque vou voltar a repetir, uma equipa, e eu vou estar sempre a repetir, uma equipa que consiga atacar bem tem que automaticamente estar extremamente organizada no seu modo defensivo.
Tu só consegues ter uma equipa a atacar bem e a fazer golos se defensivamente tu estiveres muito bem. E foi a partir desse momento que fui ganhando confiança no jogo do Sporting, em que depois o Trincão faz o golo ao minuto 69. A partir do minuto 69, o Bruges caiu. E aqui caiu mesmo ao tapete. Não houve ponta por onde se pegasse na tentativa de mas o Bruges pode fazer um golo. Não, não pode. Não pode porque o Sporting esteve muito bem. Tu podes não gostar da estratégia, tu podes não gostar da forma do Sporting jogar, mas o Sporting, face às necessidades, acabou por cumprir em pleno aquilo que foi a estratégia para o jogo. Voltar a dar os parabéns ao Rui Borges, que num jogo da Liga dos Campeões torna possível construir uma base de conforto para que o jovem jogador possa ter minutos nesta Liga dos Campeões. Não é uma aposta por apostar, não é uma aposta por obrigação e não é uma aposta porque o adepto sportinguista quer que o Sporting aposte na formação. Olho para as substituições e um Belopa ao minuto 76, mais tarde entrou o Rodrigo Ribeiro, mas olho para um Belopa ao minuto 76 e olhei para o miúdo que entra com confiança em Alvalade. Isto porque a confiança não parte só de Belopa, a confiança parte da equipa, a confiança parte do momento e a confiança parte da decisão de Rui Borges. E quando eu vejo o Sporting a apostar em jovens jogadores dentro dessas condições, que eu acho que está a ser criada uma base de conforto para que o miúdo possa ter minutos e crescer, não há como não deixar de parabenizar o Rui Borges, não só por tudo aquilo que eu falei em termos defensivos, a capacidade do Sporting em termos ofensivos de achar o espaço onde o Bruges foi dando e nesta capacidade de gestão na aposta destes jovens jogadores. 4 minutinhos para o Rodrigo Ribeiro. Foi saboroso entrar nesta Liga dos Campeões e o Sporting teve uma vitória fantástica, como eu já disse, 10 pontos, acaba por ser uma situação extremamente positiva para o Sporting. O Sporting que falta jogar 3 jogos para a Liga dos Campeões, difíceis, um eu creio que é com o Paris Saint-Germain, outro é Bayern de Munique fora, Bayern de Munique fora, Paris Saint-Germain em casa e Atlético de Bilbao fora. Portanto, nestes 3 jogos poderá abrir aqui um leque de oportunidades, muito difícil para o Sporting, mas creio que o Sporting matematicamente ainda está na decisão, imaginem meus amigos, de poder se qualificar diretamente. É muito difícil, não é impossível no futebol, e foi exatamente aquilo que eu disse do Benfica, não é impossível, é muito difícil, enquanto matematicamente for possível, acho que nós portugueses temos que acreditar muito mais no jogo fora com o Atlético Bilbao, que poderá dar 13 pontos ao Sporting, e depois que venha o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, e depois vê-se. Mas esta caminhada está a ser muito positiva, mas estou aqui para falar do jogo de hoje. Parabéns ao Sporting, grande vitória 3-0 contra uma equipa belga. É importante ganhar uma equipa belga e parabéns também ao Rui Borges, que é um treinador que não é muito elogiado, é muito mais criticado do que elogiado. E eu dou-lhe aqui os meus parabéns. Boa vitória do Sporting, 3-0, festa em Alvalade. Não se esqueçam, amanhã temos o vídeo relacionado com o Futebol do Porto. Porto que joga na Liga Europa no Dragão frente ao Nice. Já fiz a minha antevisão, podem ver aqui no YouTube, no canal da Academia das Apostas, e teremos aqui no meu canal então a análise ao Porto, que vai jogar contra o Nice no Estádio do Dragão, a contar para a Liga Europa.